Tá no YouTube, então cola aqui. Tem conteúdo bom no canal, compartilha aí. Dica boa, bate-papo, inspiração com Jorge Vicente, direto do coração. Se inscreve aí no canal, compartilha aí. Curte o vídeo, comenta e deixa o like aí. Ativa o sininho pra não se esquecer. Toda semana tem algo pra você. Acesse agora YouTube com compartilha. É conteúdo que inspira, pode vir. Olá pessoal, estamos começando aqui mais um Pode Compartilhar. E hoje traremos uma pessoa novamente que fez uma live com a gente, que vai falar sobre os nossos direitos. Tão difícil falar sobre os nossos direitos, mas ao mesmo tempo tão fácil, tá tudo aí. Hoje temos a presença da Eva Nascimento, temos um co-host aqui, o Miguel, né? Então vamos falar hoje sobre o direito. Eva, antes da gente falar sobre os direitos, eu queria saber quem é a Eva. Quem é a Eva? Muito bem, bom dia, Jorge. É uma alegria poder participar aqui no Compartilha aí com vocês. Então, agradeço o convite. É um canal que tem ajudado bastante as pessoas a entender os seus direitos e tanto outros temas que têm sido diversificados, né, no canal. Mas a Eva é a Eva mãe, a Eva catequista, a Eva discente, né, ou docente, na verdade, do curso de Direito, advogada, e uma pessoa que gosta de compartilhar o conhecimento que eu vou adquirindo ao longo da minha história, da minha vida, tanto pessoal como profissional. Eu costumo utilizar aquele conceito que a própria Bíblia diz, que uma luz não é para se acender e colocar debaixo da cama, debaixo da mesa, esconder. Então, às vezes, a gente precisa também levar isso para a nossa vida pessoal, a vida prática, o cotidiano, que você sabe poder ajudar, porque quantas pessoas que desconhecem os seus direitos? Quantas pessoas poderiam ter uma história, um rumo diferente, por a gente também motivá-los a viver uma experiência porque adquiriu através de um conhecimento de uma conversa, algo que ouviu num canal, né, que ouviu até mesmo no Instagram, em qualquer rede social. Então, esse é meu objetivo, passar à frente aquilo que eu tenho adquirido ao longo do tempo. Compartilhar, pessoal, compartilhar conhecimento, compartilhar aquilo que ela aprendeu e aquilo que nós temos direito. Então, hoje, Eva, o que te levou para o direito? É uma curiosidade que a gente tem, né? O que te levou, te motivou para ir para a área do direito? São muitas histórias, mas atualmente eu moro em São Paulo, mas eu sou natural de Feira de Santana, Bahia, então a baiana... Lugar bacana, Feira de Santana, já fui lá. Pois é, a gente até brinca que o baiano é o nordestino prêmio, né? Olha, enfim, mas assim, até o ensino médio... Eu estudei na Bahia. E eu sempre tive essa vontade de fazer direito, mas, assim, naquela época... gente, eu não sou tão velha assim, hein? Mas eu morava na cidade do interior, né? Então, Feira de Santana, meus pais... Eu nasci em Feira, mas meus pais foram morar numa cidade que chama Santo Estevão, que é ao lado de Feira de Santana. E se eu quisesse estudar direito, por exemplo, numa universidade pública, eu tinha que ir para a capital, para Salvador. E a minha família era muito, assim, tradicional. Não ia deixar, eu vou deixar uma moça aí, vai ter que ficar na casa de parente ou alugar um lugar. Enfim, mas... Então, eu não fiz lá, mas eu vim para São Paulo. Eu sempre vinha passar férias. E um determinado dia eu fiquei. Comecei a trabalhar com meu tio, como assistente administrativo. E fui gostando. E aí eu fui procurando meios de deixar aquele sonho de fazer direito ir adiante. E... Hoje não tem muito, mas tinha aquelas... Como que chama aquelas máquinas que tem no metrô que a gente coloca... Quer pagar quanto? E aí, né? E aí aí tinha muitos livros. E aí lá tinha um Código de Defesa do Consumidor, assim, pequenininho, do tamanho de um celular. E aquilo, sabe, ele olhou para mim, eu olhei para ele. Eu sempre gostei de direito do consumidor, de direitos mesmo, em geral.
E aí, quer pagar quanto? Eu coloquei uma moedinha, peguei, e aí foi o pontapé para falar assim, não, eu vou fazer direito, porque eu gosto disso. Eu vim de um mundo, assim, de associação, de bairro lá na Bahia. Eu cheguei aqui, continuei desse jeito. Então, e a gente vê muito assim em associações comunitárias a necessidade das pessoas conhecer esses direitos, a gente fazer mutirões para juntos conseguir ter ali um direito que já é garantido realmente ou efetivamente executado. Então, eu sempre gostei, tá? Então, esse foi o motivo de fazer direito, porque eu gosto de trabalhar com pessoas, eu gosto de ajudar, e não é porque eu sou boazinha, não, isso já nasceu em mim mesmo. É uma coisa que vem de nós, né? Então, compartilhar, a gente querer o bem do outro, querer entregar algo para o outro, e acho que é a sua essência, né? Sim. É muito a sua essência. Isso tem muito, assim, da minha mãe. A minha mãe, antes mesmo de eu nascer, já era professora e sempre gostou desse trabalho voluntário. Então, para você ter ideia, aos 13 anos, eu já era coordenadora de grupo de jovens. Minha vida está muito ligada assim, à igreja católica também. Não tem como não falar. Não, né? Então, é a sua essência. Minha vida pessoal está muito ligada a isso, porque foi, como você mesmo diz, a minha essência. E, então, eu já era coordenadora de grupo, eu já fazia, sabe? No Nordeste existe muito aquela coisa que chama de comício, onde está tendo aquela manifestação dos os candidatos, né, à eleição. E aí eu lembro de uma vez que a gente queria implantar naquela comunidade uma escolinha, uma pré-escola. E, gente, quem foi lá nesse palco, nesse palanque, eu inventei até uma música, uma paródia. Minha mãe fez um abaixo-assinado e aí todo mundo foi quem tinha interesse que aquilo fosse implantado na comunidade. E eu fui lá, gente. Nossa, diante de tudo, até hoje eu penso, meu Deus, como é que eu fiz isso? E cantamos, fez aquela paródia para o candidato e deu certo. Essa escolinha, né, essa pré-escola que antes não tinha, foi implantada e até hoje está lá. É o legado, né? É o legado que fica para quem quer ajudar as pessoas. Hoje a Eva trouxe para a gente mostrar aqui a obra dela, o livro dela. Então eu vou ler aqui: A Tutela dos Direitos Transindividuais em Face do Código de Defesa do Consumidor. Eva, decifra para nós e nos explica exatamente o que é o livro, o que é o tema. E aí a gente vai explanando um pouquinho mais esse tema, os nossos direitos, enfim. Fique à vontade. O palco é seu hoje. Esse livro, ele nasceu de uma ideia a partir do meu TCC. Então, do meu trabalho de conclusão de curso. Quando a gente fala direitos transindividuais, às vezes surge até uma dúvida entre as pessoas que, nossa, transindividuais, que palavra é essa? Mas é falar de direitos do consumidor de forma coletiva. Então, a gente tem direitos coletivos, difusos, homogêneos. E transindividuais, ele abrange todos esses direitos. Então, quando a gente fala do direito coletivo, que tem a ver com o consumidor em relação ao meio ambiente, em relação por exemplo, um plano de saúde, também em relação, por exemplo, a gente teve empresas que venderam pacotes de viagem, hospedagem, passagem aérea, e aí não entregou esse serviço ao cliente, ao consumidor. Então, quem resolve isso? São os direitos que estão dentro dos transindividuais, os direitos coletivos. Ou seja, a pessoa... inúmeras pessoas que compraram, um exemplo, né, aqui, inúmeras pessoas que compraram um pacote X para determinado destino. E depois esse serviço não foi entregado por este fornecedor. O que fazer? A quem procurar? A quem recorrer? Eu vou sozinho, né, até a justiça, ao judiciário, né, procurar os meus direitos? Às vezes, não precisa. Porque em um único processo dá para essas pessoas se habilitarem e ali ter seus direitos garantidos. É claro que nem sempre é fácil, é algo assim simples, mas a gente precisa entender que existe essa possibilidade. E quando você diz... eu tenho, por exemplo, 10 pessoas que foram lesadas por um determinado produto, essas 10 pessoas se juntam e elas entram com o processo, vão atrás. Seria mais ou menos nesse sentido também ou não?
Existe essa possibilidade também. Mas existe o fato de que se uma só, né, for lá como é que eu posso dizer? Reivindicar, não inicia esse processo, então, quando as demais que estão no mesmo, na mesma situação, tem notícia, sabe, ela pode se habilitar naquele processo. É que dentro do processo de direitos coletivos, existem algumas pessoas que a gente chama de legitimados. O que quer dizer isso? Pessoas que são, que podem iniciar esse processo. Então, a gente tem o Ministério Público. Então, casos, por exemplo, que está acontecendo alguma lesão em relação ao meio ambiente. Imagine uma fábrica que está causando ali, né, uma poluição para aquele bairro, né, aquela cidade. Existe também a Defensoria Pública, que também existem também as associações, né? Só que para tudo isso, por exemplo, a associação ela tem requisitos, pré-requisitos, para ela ter essa legitimidade. Então, não é porque está acontecendo uma lesão X aqui hoje, aí eu vou lá e começo, né, uma associação e formo uma associação e já vou lá entrar com um processo, por exemplo, ajuizar uma ação. Não, ela tem requisitos, como, por exemplo, ter pelo menos um certo tempo que ela já está, né, aí na sociedade. Entendi. Falando de forma assim, bem informal. Né? Então, inclusive, é importante a gente ressaltar que nós estamos falando de direitos, temos os nossos deveres, que acho que é um dos... A gente cumprir os nossos deveres para, né, também poder lutar pelos nossos, né, direitos. Então, Eva, e aí eu quero explanar um pouquinho mais na questão... vamos segmentar um pouquinho. Então, por exemplo, questões de planos de saúde, que é o que pega muitas vezes. Vai fazer uma cirurgia, vai fazer um tratamento e demora muito tempo para aprovar, demora muito tempo. Muitas vezes não consegue. Como as pessoas podem agir nesse sentido? É primeiro PROCON? É primeiro buscar uma defensoria pública, alguma coisa? Qual seria o primeiro passo hoje em relação a planos de saúde, por exemplo? Bom, a primeira coisa, a gente sempre gosta de utilizar a técnica extrajudicial, né? Uhum. Então, a mediação para ter a resolução desse conflito. Então, é sempre importante conversar com a empresa, né? Ter um protocolo, ter uma devolutiva de forma formalizada, né? Por que não está sendo prestado esse serviço? Por que não vai fazer? Isso é muito importante para que possa ser o fundamento numa possível ação, ou até mesmo para se dirigir ao PROCON, que você também pode fazer isso. A Defensoria Pública, nesses casos, também pode acontecer, mas, assim, o primeiro passo é realmente... A mediação. A mediação. Conversa, né, diretamente com a operadora do plano de saúde, o PROCON também. Agora, só que, assim, tem as questões de que, às vezes, é algo que é de urgência. Não tem tempo para Não tem tempo para tudo isso. Então, buscar a defensoria nesses casos é a forma da mediação judicial, que é pedir uma tutela de urgência. Olha, eu preciso de fazer esse procedimento na área da saúde, por exemplo, em 24 horas. Né? Sei lá, uma coisa urgente. Ninguém procuraria se não fosse algo... Se fosse urgente. Isso. Então... às vezes se faz necessária essa tutela de urgência, onde o judiciário precisa averiguar e decidir. E é uma forma de impor ali um direito que já é garantia daquele consumidor quando ele contratou aquele serviço. Muito bacana. Inclusive, veio até uma pergunta aqui para nós, que é: por que o consumidor é considerado vulnerável da relação de consumo? Então... É uma pergunta interessante, porque, às vezes, as pessoas falam assim, nossa, mas por que o consumidor é mais importante? Ele é considerado um coitado, né? Uma pessoa... Mas não é. O objetivo do CDC, que é do Código de Defesa do Consumidor, é equilibrar a relação consumidor e fornecedor. Mas por que ele é vulnerável? Porque, na maioria das vezes... Ou melhor, quando ele contrata um serviço, quando ele compra um produto, o consumidor ele precisa acreditar que ele está comprando na medida,
na quantidade, com a qualidade, que está ali descrevendo no produto. Né? O que o serviço, aquilo que ele está adquirindo também é o que está dizendo que é. Uma forma prática que eu gosto de utilizar, parece um exemplo bobo, mas imagine, Jorge, você vai ao supermercado porque já aconteceu casos do papel higiênico, por exemplo, a gente compra, sei lá, 20 metros, diz que o rolo de papel higiênico tem 20 ou 30 metros. E quando você vai ao mercado, você leva uma fita métrica para medir? Não. Aí você fala, nossa, vou lá no supermercado, vou comprar o papel higiênico. Aí você, ai, moça, vem cá, chama a atendente, olha, eu trouxe minha fita métrica. Começa, desenrola o papel, aí vamos medir, 1, 2, 3, 4... Ah, tem 20 metros, então aí enrola tudo de novo. Ah, então eu vou levar porque tem 20 metros. Não é assim. O consumidor, ele tem que acreditar que aquele papel é a quantidade que está dizendo que tem na embalagem, que ele foi feito, o produto é da forma que está descrita. Então, por isso que ele é vulnerável. E por isso que ele tem essa oportunidade de, quando ele adquire, se porventura não é o que está descrito, ele pode reaver. É um direito que ele tem de, não, esse papel aqui não tem 20 metros. Olha, essa Coca-Cola não é essa quantidade. A gente sabe que temos muitos casos, infelizmente, que acontece. Por exemplo, aí a gente falou na aquisição de um produto, mas poderia ser de um serviço. Você contrata um serviço de internet que fala que é tanto megas, sei lá, fala 300 e você está recebendo 150. Mas esse não foi o combinado. Não foi o combinado. Você compra, por exemplo, uma camiseta e diz que era 100% de algodão. Mas, então, quando você lavou, né, aconteceu alguma... Por exemplo, deu aquelas bolinhas, e você foi averiguar, não era. Enfim, tantas outras situações, o consumidor torna-se vulnerável por isso. Porque quando ele adquire, tanto pode ser um produto ou um serviço, ele tem que acreditar que o fornecedor está passando para ele aquilo que realmente está na embalagem, aquilo que está numa propaganda, aquilo que está na publicidade. E nós não estamos muito acostumados a cobrar isso, né? Eu vejo muito, nós vamos nos comércios, mercado, enfim, tem o CDC lá, né? Ali no caixa. Então, quantas vezes a gente leu? Quantas vezes a gente procurou saber efetivamente quais são os nossos direitos? Então, assim, é importante ter isso aqui, pessoal. É importante ter uma obra que a gente possa ler, uma obra simples, muito fácil de ler, muito, muito simples mesmo, para que a gente possa tirar as dúvidas. E tem profissionais como a Eva que se importam realmente em trazer para nós os nossos direitos, aquilo que nós temos. Então, acho que é importante a gente ter isso. E aí, Eva, eu queria contar uma matéria que eu vi essa semana, que foi de um senhor, num lugar do Brasil, que o pessoal do mercado errou no valor da carne. Colocou lá 99 centavos o quilo. Meu Deus. E o cara comprou umas 15. Não, eu vou levar o que está no pacote. E aí entra muito a questão da nossa honestidade. Entra muito a questão também da gente entender que 1 quilo de carne não é 99 centavos. Então, muitas vezes, eu também não posso me aproveitar. Eu tenho direito, mas é direito, né? Então, eu não posso me aproveitar de uma situação para tirar proveito também. Eu sei que o código permite que a gente pegue o produto do menor valor, mas muitas vezes as pessoas usam isso. Então eu achei muito ruim assim, a forma como ele tratou as coisas, né? Então acho que é importante ter os direcionamentos que você está dando. E aí eu queria te perguntar outra coisa. A questão dos direitos em relação a produtos que a gente compra nos mercados, por exemplo, que tem validade, está vencido, aquilo que vem estragado. Não sei se vocês já viram, pessoal, quando vem aqueles produtos que vêm com larva ou vem alguma coisa. Como é que a gente trata? Primeiro, a relação com o mercado. Em segundo, a gente entra com código, com Procon, enfim. Como é que você acha que é a melhor maneira realmente, nesse caso, tá? Do produto final ali. E nesse caso que pode ter questões de saúde também, né? Sim. Só fazendo o adendo aqui o que você falou anteriormente aí do preço da carne, por isso que o consumidor tem que levar em consideração o equilíbrio, porque não pode ser algo que prejudique, a gente tem que ter bom senso, né? Sim. Não querer se aproveitar, muito bem colocado.
se o preço é menor, tem que ter ali, né, um equilíbrio. Né? Uma coisa que custa, no mínimo, né, R$15, se está 20, né? Aí dá para se entender que é uma margem que dá para a gente pensar, mas 99 centavos, nossa, como que ele vai ter um lucro? Né? Fica difícil, né? Mas respondendo aí com relação ao produto, a validade, se você porventura vai no supermercado, é sempre interessante fazer essa mediação com o supermercado, porque ele é ali o fornecedor direto. Sim. Ainda que ele não observou, porque pode acontecer, né, ali os repositores, que esse produto estava, né, ali já vencendo, né, com vencimento próximo, de repente, é sempre interessante que se faça essa mediação no mercado. Geralmente dá certo também. Uma coisa que o consumidor precisa também levar em consideração é sempre ter uma prática assim, realmente de resolução do conflito. Não adianta a gente fazer assim com tensão, sabe? Querer fazer um escândalo. Isso só piora a situação. Então, é claro que a gente sabe que tem, às vezes, fornecedor que não quer fazer, mas então vá conversar, procure uma forma discreta. É sempre interessante, dá certo isso. Porque é um produto perecível. Então, até você fazer uma reclamação do PROCON, né? Fazer uma reclamação, de repente, no fabricante, isso é algo demorado. As empresas têm uma prática bem favorável de já resolver isso ali no momento. Um chocolate que a pessoa comprou, um iogurte, eles costumam ter uma prática de resolver. Eu já tive algumas questões que foram resolvidas rapidamente. Então, eu acho que as próprias empresas já estão acostumados a resolver esse tipo de problema. E eu queria dar uma pausa agora para a gente falar um pouquinho do nosso parceiro de canal aqui, que é o canal Pode Reparar, youtube.com/@Pode Reparar. Quem puder acessar lá, olhar muito conteúdo bacana, tem muito conteúdo muito bacana no canal, tá bom? Pessoal, eu queria, quem tiver comentários, podem colocar aqui embaixo no vídeo os comentários. Nós passaremos para a Eva para que ela possa responder, né, Eva? A Eva é uma parceira aí de canal, que ela vai realmente tirar as dúvidas. Eva, então eu queria que você falasse algo que seja bacana, que chama mais atenção aqui na sua obra. Alguma coisa que é muito impactante para as pessoas. Bom, o primeiro ponto que eu busquei trazer foi uma linguagem acessível. Porque quando se fala de direito, às vezes assusta um pouquinho os termos. Às vezes não tem como a gente fugir realmente dos termos para falar de determinado tema, assunto. Mas eu procurei uma obra que falasse, que tivesse uma linguagem acessível para que qualquer pessoa, no sentido de que não tenha o conhecimento técnico da área de direito, pudesse compreender do que está falando, o que são, por exemplo, esses direitos coletivos, como que da sociedade, quais são os efeitos. Por exemplo, a gente falou de pessoas que podem se habilitar em determinado ação que já existe, porque ela também teve um direito lesado, que é a mesma situação. Então, um direito, por exemplo, que a gente citou, das passagens aéreas que foram compradas, adquiridas, mas não foram entregues, né? A pessoa realmente não pode... Inclusive, nós tivemos um caso de uma empresa em específico que teve esse problema, né? Sim, sim. Nessa semana mesmo, eu já recebi 2 clientes que estão com esse problema. Comprou, pagou... Uma pagou cerca de R$8.000, outra R$12.000. E quando foi viajar, não foi entregue esse serviço. A empresa simplesmente pegou os dados e falou, vamos ver o que vai fazer. E não deu devolutiva nenhuma. E aí a pessoa está sem a viagem, sem o valor que a pessoa investiu e sem uma devolutiva do que vai acontecer daqui para frente. É terrível esse momento, né? Imagina, você se programa o ano inteiro para viajar, né? Momento ali de férias, enfim. E você não pode ir porque alguém te lesou. Sim. É frustrante, é uma frustração. E
isso gera problemas sérios, inclusive na saúde emocional. Sim. Porque, como você bem colocou, a pessoa se planejou. Quantas coisas, às vezes, você deixou de fazer porque você estava investindo numa viagem dos sonhos. Aí você fala, nossa, mas R$ 8.000 para onde? Nossa, gente, às vezes, o que é um sonho para mim, né, que é maravilhoso, não é para você, mas era o sonho da pessoa, foi o dinheiro da pessoa, foi aquilo que ela queria para ela, ou de repente até para a família. E aquilo foi frustrado porque só na hora descobriu que não tinha aquele serviço e que não sabe quando vai ter. É porque independente do valor, seja 8, 10 mil, é algo que a pessoa se propôs a fazer e a outro lado se propôs a entregar e realmente não entregou. Então, realmente frustrante. E aí, nesse caso, Eva, tem que ser judicial, né? Ou ainda não... Já existe, na maioria desses casos, a empresa entra com um processo de falência. E aí existe uma ordem de pagamento, e aí dos credores, e aí entra essas pessoas. Elas habilitam e que realmente levam tempo. E interessante que, como você falou, de pontos que eu posso destacar que é interessante no livro. Então, além da linguagem acessível, é essa questão da lesão que a gente considera micro, chamada até no livro, até fala, eu uso esse termo, microlesão. O que são essas microlesões? São aquelas lesões que, de repente, parecem pequenas, uma pessoa, o valor financeiramente, né? Aí só uma pessoa vai entrar no judiciário, vai ajuizar uma ação, né? Por isso, parece, né? Então, é mais trabalhoso, vai sair caro, você tem que fazer tudo. Sei lá, a lesão foi R$5, como você colocou, o dinheiro é seu, foi o consumidor que investiu. Não importa o valor, foi uma lesão que aconteceu. Mas uma lesão de R$5, para você ajuizar uma ação, isso não tem diferença se fosse R$5.000. Entendi. É o mesmo procedimento. Então, por isso que é interessante se falar, saber da existência dos direitos coletivos. Porque quando se junta essa microlesão, diversas pessoas, R$5. Imagine uma tarifa de banco que vai cobrando ali. Quando se junta diversas pessoas, se torna o quê? Uma macrolesão. Exato. Então, é isso que a gente precisa ter conhecimento, que é possível. É possível a gente rever esses direitos, que não é porque você teve uma lesão, uma microlesão, né? Aí um direito do consumidor seu que não foi observado, que você não tem que fazer nada. É por isso que existem os direitos transindividuais. E é bacana porque, por exemplo, a gente, ultimamente, pelo menos aqui no bairro, a gente está tendo muito problema em relação à falta de energia. E estoura transformador, enfim. E muitas vezes as pessoas perdem coisas na geladeira, né? E na própria concessionária de energia tem um canal que é para você reclamar. Então, se perdeu, tem que reclamar, tem que colocar lá, enfim, o que a gente perdeu, porque é direito, né? Mas é como você falou, né, Eva? Tem que ter, se já tem esse canal, acho que o importante é seguir por esse canal e aí depois, e como são muitas pessoas, e aí sim, se precisar, entrar com um processo maior, né? É interessante que, inclusive, se muitas pessoas estão passando, por exemplo, por esse tipo de lesão, ainda que seja micro, quando todos resolvem denunciar, falar, né, formalizar o que está acontecendo, isso pode ser indício para que o próprio, dependendo da situação, o Ministério Público, os órgãos competentes, né, as agências reguladoras, como, por exemplo, o PROCON mesmo, possa tomar uma providência. Mas se as pessoas não exercem esse direito, não falam, então como poderia saber? Então, isso é indícios de que ela pode tomar uma providência. Olha, nós temos aqui diversas reclamações que está acontecendo, né, tal fato. Essa é uma das... Como, por exemplo, a gente vê no início das aulas, lembra do ano, que tem... Toda vez o PROCON tem que tomar uma medida, né, uma providência com relação ao valor dos materiais de mensalidade das escolas, porque eles aumentam de forma exorbitante. E aí, não é assim. A gente tem, né, uma forma um valor de mercado. Não pode todo mundo ficar fazendo, apesar de ter o princípio da livre iniciativa, não pode ser dessa forma, tem que obedecer.
E aí o Procon sempre sai uma reportagem, não sei se você já observou. Olha, o Procon fez uma nota, deu para que ele pudesse observar que os preços estão muito altos, está caro, enfim, tem que observar o percentual que deve subir. Enfim, falando que não pode ser daquele jeito. E é importante, né, a gente ter essa voz para que o Procon possa atuar também, né? O Procon ele é um órgão que ele está lá. Se a gente não procurá-lo, como é que ele vai saber de muitas coisas que estão acontecendo, né? Eu queria só comentar com você a questão de escolas, né? A escola normalmente ela cobra uma matrícula, né? E normalmente no contrato tá lá, vem no contrato lá o valor total e eles dividem em 13 parcelas. Isso é uma jogada, né, Eva? Que eles fazem justamente para poder cobrar a matrícula, que seria uma mensalidade a mais. Teoricamente, isso seria legal? Eles colocaram no contrato o valor inteiro. Então, teoricamente, eu estou ciente que eu estou pagando lá R$13.000. Esses R$13.000 divididos em 13 parcelas. Isso seria legal? Ou não? O que você entende? Eu vejo qual é o olhar que eu vejo nesse tipo de situação? É a comunicação. É você ter transparência. Porque, de repente, é a forma que o consumidor encontra para efetivar o pagamento. Mas o que torna uma lesão é não comunicar, é não explicar, é não deixar isso de forma expressa. Pegar um valor todo e embutir. Entendi. Aí, muitas das vezes, se torna uma prática comercial abusiva. A questão é essa. É importante ter as informações na mão, porque assim, eu fui avisado, eu assinei um contrato que o valor está ali. Então, teoricamente, eu estou ciente que o valor é aquele que eu vou pagar. Então, acho que é importante se você mencionar isso. E descrever, né? E esse valor se refere ao quê? Tem que estar claro. Nós já temos até lei, por exemplo, que você compra um chocolate. Eu gosto do sonho, como que é? Ouro, né? Ouro branco. Ouro branco. Olha, é bom. o chocolate. Eu gosto. Dizem que ele é chocolate, sabe o que é branco? Olha só. Mas, enfim. E se você comprar, o comércio ele é obrigado a fornecer o preço e quanto foi tributado, né? Olha, teve um tributo municipal, sei lá, federal, teve. Né? Então, você tem que ter essas informações. Se o consumidor vai olhar ou não importa. O comércio tem o dever de informar. Então, do mesmo jeito, se você fez um contrato, o fornecedor tem que dizer para você do que se trata. Olha, referente a esse valor aqui, pegando o exemplo que você colocou, R$13.000, é referente à matrícula X, material, o período letivo de tal mês a tal mês. Só que a gente não vê isso no contrato. É uma prática comercial abusiva, se torna por conta disso. Não tem transparência. Ter a comunicação é importante, né? A gente ter essa relação de eu estou vendendo algo para você e eu estou realmente falando assim, eu vendo isso. E você realmente recebendo aquilo, clara do que você está recebendo. Isso, acho que isso é muito importante. Pessoal, a gente estava falando sobre os direitos, né? E a gente está no estúdio aqui do SampaCast, fica no céu. Eu acho que é importante a gente falar. Importante das coisas que nós temos. Trabalho muito bem feito, estúdio muito bacana e a gente não paga. Então é um trabalho muito bacana. Tem o pessoal aqui, o Léo, que faz a mediação, trabalho fantástico. Então nós temos as coisas. A gente ir atrás de conseguir as coisas. Então o SampaCast fica dentro do céu, em vários céus, né? Quem quiser no AD Sampa, entra lá na internet, coloca AD Sampa e tenta agendar. Após o dia 20, se eu não me engano. Então, quando a gente quer começar algo, como o seu livro, né? Quando a gente quer começar algo, a gente tem as coisas. Não espere ter dinheiro, não espere ter grandes coisas para fazer. Mas a gente tem, assim como a gente tem direitos, a gente tem também locais que a gente pode exercer as nossas funções, exercer os nossos sonhos. Então, o SampaCast é fantástico, gente. Olha, eu fico admirado. E você está aqui, você viu a estrutura, né? Maravilhoso, fantástico. Eu estou, assim, encantada. E uma coisa que eu achei interessante também, e que eu parabenizo, sabe? O canal compartilha aí, porque a nossa vida é feita realmente dessas experiências de compartilhar. Um exemplo é esse livro. Esse livro ele já está pronto há algum tempo.
Eu sempre tive a vontade, eu já estou escrevendo um segundo livro. Já está no segundo, né? Pô. É uma temática bem interessante esse livro, com outro colega também. Mas foi a partir de um compartilhamento de ideias, de oportunidades, que hoje ele foi publicado. Uma colega que também escreve, ela me convidou para escrever outro livro. E ela falou assim, vamos escrever um livro? E essa ideia, eu tinha esse livro pronto, mas eu não sabia o que fazer, como fazer. E foi conversando, compartilhando a experiência dela, que, olha, eu já tenho um livro por tal editora, tá? Eu vou indicar você. E foi assim, gente, fantástico, que quando eu apresentei o livro, a editora falou, nossa, ela falou, não precisa fazer nada, tá prontinho. Então, isso para mim foi maravilhoso, foi excelente. Então, veja a experiência, a importância de a gente compartilhar o que a gente tem feito de bom. Às vezes, até uma experiência que não foi boa. Serve de exemplo, serve de base para a gente não tomar aquele passo. Então, foi a partir de um compartilha aí. E é importante a gente compartilhar o que nós temos. As pessoas estão muito acostumadas em olhar o outro sempre com olhar negativo. Sempre com olhar de que fez errado, que fez isso. E a gente precisa mudar um pouco isso. Olhar para o outro e falar assim, o que aquela pessoa tem de potencial? O que aquela pessoa tem de bom? E valorizar isso. Então, a ideia do Compartilha aí é justamente isso. Trazer boas práticas, trazer livros bacanas, trazer ambientes, lugares que a gente pode utilizar que sejam muito bons, práticas boas. Que a gente possa parar um pouco de reclamar, parar um pouco de criticar as pessoas e começar a fazer com que as pessoas evoluam. Eu só evoluo quando eu faço alguém evoluir. É isso que a gente precisa entender muitas vezes na nossa vida. E esse livro é muito bacana, porque assim, ele traz essa linguagem, uma linguagem fácil. Uma linguagem. Então, quem quiser adquiri-lo, é pela Amazon, né? É pela Amazon, né? Esse livro está em duas versões. Ele tem o e-book, que está em diversas plataformas, mas uma que a gente mais usa, que é a Amazon. E o livro físico, então, pela editora Dialética. Editora Dialética. Tem várias editoras. Várias livrarias, né? Várias livrarias, site, mas falando de preço, tá? Porque isso muda muito. Muda bastante. E é importante. O preço na editora Dialética, que é a editora que lançou o livro, é que está com um preço bacana. Eu até aproveito assim para agradecer mesmo. Ela é uma das maiores editoras da América Latina. Quando ela acolheu o meu trabalho, é que vai ao encontro do que você colocou, que às vezes as pessoas julgam. Quando uma editora dessa pegou o meu livro e falou assim, olha, vamos lá, tá tudo certo, não tem o que fazer, que tem toda uma equipe, você pode olhar aqui, tem toda uma equipe, de editorar, de edição, enfim. E falou assim, tá tudo certo. Não tem o que fazer aqui de mexer. Então, eles vão fazer, que tem, né? Para fazer um livro, tem coisas que realmente você tem que colocar em prática, a parte técnica. Então, a capa foi um rapaz lá da Editora Ética que fez fantástica, do jeito que eu queria. Queria uma coisa simples, clean, sabe? E foi bacana o atendimento que eles fizeram. Até deixa aí um convite. Se você, de repente, como eu, tinha uma obra parada, tudo certo, mas você não sabia o que fazer, eu compartilho com vocês. Podem procurar Editora Dialética. Elas publicam, está em mais de 50 países. E tem um atendimento assim muito personalizado, tem uma empatia com você. Isso foi que me deu uma força e já me deu esse desejo de continuar. Eu vi que é possível, porque eu tenho um etiquetamento que a sociedade coloca, né? Eu sou mulher, eu sou negra, eu sou nordestina. Então, você tem todas aquelas coisas que a sociedade, às vezes, te coloca um estereótipo de dizer que você não pode, que você não consegue, que você não tem capacidade. E eu compartilho com vocês aqui hoje. Nós temos capacidade, sim, mas a gente tem que ir à luta. Não deixar-se ser barrado, né, por o que falam, o que pensam. Faça o que você tem que fazer. Sim. E não olhe porque as pessoas falam no sentido negativo. Eu acho que
o que é construtivo é importante a gente ouvir. Mas o que é negativo, vai embora, manda embora. É isso Pega aí. aquilo que é importante. Porque sempre a gente vai ter, né? Sempre, não importa a posição, o estado que você tá, você não vai agradar todo mundo. Então, vai ter pessoas que vai falar do teu trabalho, que vai falar da forma que você fala. Por exemplo, eu moro aqui em São Paulo há 20 anos. Eu tenho sotaque pleno do... É uma mistura, mas o que prevalece é o meu sotaque do Nordeste. Para você ter ideia, logo quando eu cheguei aqui, tinha pessoas que falavam, fala aí, só para me ouvir. Mas era para, sabe, ficar falando do meu sotaque. Eu falo Jorge, né? Eu não puxo o R. Porta. Eu brinco assim, né, na universidade. Quando eu chego, eu já falo, gente, vocês já perceberam de onde eu sou? Ah, professora do Nordeste, né? Porque... E a Eva é professora, né? Ela dá aula de direito, né? Sim, sim. Então, acho que é importante isso. Eu queria te agradecer muito pela sua participação. Então, pessoal, ó, o livro aqui, ó. Quem puder adquirir, é muito bacana. Agradecer muito a sua presença. Hoje nós tivemos um co-host aqui, pequeno aqui, né? Ele me ajuda muito. Já é seu aprendiz, Jorge, olha. Vai criar um canal no YouTube também? Olha, né? amiguinho. Canal que você quer criar, não é? Uhum. É isso? Sim. Como é que vai ser o nome do seu canal? Não sabe ainda? Não. Mas vai ser divertido? Vai. Vai ser? Então convida as pessoas pro seu canal daqui a pouco? Tá bom. É importante ter essas relações, pessoal, de trazer aquilo que nós temos, né? Então eu queria te agradecer muito pelo tempo disponibilizado. Então, quem puder depois colocar aqui nos comentários do vídeo, quem não for inscrito ainda, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo. Quanto mais pessoas tiverem esse conhecimento compartilhado, é importante. E queria que você deixasse a sua mensagem final. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade desse bate-papo, ao seu convite, que você continue dando essa oportunidade, principalmente para todos da comunidade que tem um trabalho muitas das vezes, de excelência e que não tem como apresentar, divulgar. Então, muito bacana essa sua iniciativa. Parabéns, de verdade. Não pare. Agora eu que falo para você, não pare se houver alguma crítica, algum obstáculo. Na vida a gente passa por esses momentos, mas isso não deve ser motivo da gente parar o nosso trabalho, os nossos objetivos. Também gostaria de agradecer o espaço. Gente, que excelente! Eu diria top da galáxia que ficou isso aqui, hein? Muito bom. Gostei muito. Eu trabalho dentro de uma... Já fiz um trabalho, né, numa ETEC que fica dentro de um céu e realmente tem uma estrutura fantástica que muitas das pessoas não conhecem ainda, tá? Então venha visitar aqui, como o Jorge já falou. Obrigada a todos que dividem comigo a felicidade de poder publicar esse livro, que compartilha da minha ideia também de docente. É uma área que eu iniciei há pouco tempo, alguns aninhos, né? Mas eu estou amando a docência. E advogar foi algo que eu sei que eu nasci para isso. Eu gosto de... A melhor coisa que me deixa feliz é poder ajudar alguém que não sabia o que fazer. É muito mais do que uma vida da parte financeira. Advogar é ajudar pessoas. É ajudar aquele que precisa de uma luz quando ele não está vendo nada. Às vezes, apenas uma orientação. Isso deixa você colocar a pessoa, né, o cliente, ele coloca a cabeça no travesseiro e consegue dormir em paz. Porque ele pensa, nossa, tem jeito, é possível, eu vou resolver. Imagine uma pessoa numa reintegração de posse. Ele não sabe o que vai fazer e a gente consegue resolver isso. Eu sou especialista em direito consumidor e direito de família. E o meu mestrado é mediação e resolução de conflito, porque eu gosto de resolver babado. Então, quando chega alguém desesperado ou não e a gente consegue resolver isso, para mim, é uma satisfação que não tem dinheiro que paga. Sobretudo, a gente precisa do dinheiro para sobreviver? Precisamos, né? Mas essa é uma satisfação interior, pessoal, que nada, nem ninguém pode apagar. Então, muito obrigada. Eu que te agradeço.
Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Gostaria de, antes de terminar, falar sobre o advogado. Eu tive o prazer de trabalhar com muitos advogados, onde eu trabalhava na empresa anterior. E a gente aprende muito a pensar de forma diferente quando a gente trabalha com advogado. Então, nós teremos no canal uma série falando de profissões e traremos advogados, traremos professores, traremos uma irmã também para falar de vocação. Olha, Então, eu agradeço, pessoal. Obrigado por mais uma vez nos prestigiar. Compartilha o vídeo aqui, tá bom? Compartilha aí.